Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. Muito boa tarde, eu sou Jean Leite e esse é o Potiguar Notícias, segunda edição. Nós agora estamos conectados com a 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM 87.9, FM Flores de Jaçanã, a FM Executivo de Nísio Floresta, FM São Gonçalo do Amarante, na cidade de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM 87.9 aqui em Natal, a Liberdade FM lá na querida Cerro Corá, Asas da Esperanças de Mossoró, Santa Rita FM em Santa Cruz, Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, a 93.9, Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi, Curimataú FM em Nova Cruz, Guaraíras FM em Areis, Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Extremóis FM a 87.9 e a Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Giro de notícias. A gente abre essa edição com um destaque no futebol, né? Em domingo de casa cheia, o Arena das Dunas lotado, o América empata e avança para a terceira fase da Série D diante de um público de quase 25 mil torcedores. Uma coisa incrível, linda. Como havia vencido o primeiro jogo fora de casa, avançou para as oitavas de final e enfrenta agora o Motoclube do Maranhão. Bora, Mecão! O ABC arrancou um empate com sabor de vitória na Bahia. Está com a classificação encaminhada na Série C. O jogo contra o Vitória, donos da casa, foi 2-2. Todas essas matérias sobre esporte você lê aí no nosso Potiguar Notícias, www.potiguarnoticias.com.br. Na Colômbia, na final da Copa América, as meninas do Brasil venceram de 1-0 as donas da casa, a seleção colombiana. O gol foi marcado por Debinha, de pênalti, no primeiro tempo. Eu assisti esse jogo, muito emocionante. Foi o 8º título brasileiro em 9 competições. O título também garantiu a participação do Brasil e Colômbia nas Olimpíadas de Paris em 2024 e na Copa do Mundo o ano que vem, em 2023. No último domingo de julho, a terra tremeu por aqui. Olha aí que maravilha, olha que notícia, a terra tremeu. O Laboratório Sismológico da UFRN registrou 2 tremores próximos ao litoral norte do Rio Grande do Norte. Um na madrugada, de magnitude 2.4, e outro às 4 da tarde, um pouco mais forte, de 3.7, na escala que vai de 1 a 10. Só para a gente ter uma ideia, o tremor mais forte registrado no Brasil foi de 6.5 no Acre, em junho deste ano, sem relatos de feridos ou prejuízos materiais. Olha aí, a terra tremeu no Rio Grande do Norte. A gente viu muito isso nas redes sociais. Olha, eu estou sentindo a terra tremenda, o pessoal está ligado. Quantos somos, como vivemos, para onde vamos? O IBGE inicia nessa segunda, hoje, o 13º Censo Demográfico Brasileiro, importantíssimo. A solenidade de lançamento será no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Para o diretor de pesquisa do IBGE, Celso Azevedo, responder o censo é um ato de cidadania, sem sombra de dúvidas. É muito importante para o Brasil um censo bem feito. As perguntas, né? Quem somos nós? Como nós vivemos? Para onde nós estamos caminhando? Então, se você, por acaso, receber um pesquisador do IBGE, responda as perguntas. Você não tem ideia de como isso é importante, por exemplo, para as políticas públicas.
Aqui no Rio Grande do Norte, o programa Trilhas Potiguares, suspenso por 2 anos devido à pandemia, chega a 10 municípios do interior. O Trilhas Potiguares é uma ação de extensão da UFRN, querida UFRN, que completou 25 anos de atividade. Olha que interessante. Em cada um dos 10 municípios visitados, o foco das ações foi acertado previamente entre as prefeituras, a comunidade e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Leia a matéria completa, veja se a sua cidade vai receber essa visita, muito legal, no nosso portal de notícias. O Rio Grande do Norte ganhou uma área de proteção ambiental. Que notícia boa! O governo do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial do Estado o decreto que cria a unidade de conservação denominada Monumento Natural Cavernas de Martins. Além da conservação do patrimônio natural, a proposta é incrementar o turismo sustentável na região do Alto Oeste. Muito importante, muito, essa área de proteção ambiental. Agora, um assunto que foi destaque no noticiário internacional. A mulher suspeita de racismo contra os filhos do casal de atores Giovanna Wembeck e Bruno Cagliasso foi posta em liberdade. Em vídeo gravado em Portugal e divulgado no sábado, Giovanna apareceu discutindo com uma mulher e em outro vídeo a suspeita aparece sendo levada pela polícia. Incrível, nós estamos em 2021, terceiro milênio, e ainda estamos cercados de racista. Essa escória ainda povoa a terra. E o que é impressionante é que é uma matéria de um racismo que aconteceu em Portugal, mas às vezes o teu vizinho, a tua vizinha, quem senta ao seu lado num ônibus é tão racista quanto. É impressionante. A humanidade, tanto para coisas boas, para coisas ruins, ela se supera. Quando você pensa que a gente chegou no fim do poço, ela se supera. Quem vai para estádio de futebol, esse final de semana você viu várias demonstrações de torcedores fazendo gestos como se fossem macacos para a torcida adversária. Eu não vou citar os times, que o clube não tem nada a ver com isso. O dono do estádio também não tem nada a ver. Os patrocinadores não tem nada a ver com isso. Agora, a torcida é gente do povo, que às vezes está ao nosso lado num shopping, está ao nosso lado num restaurante, e é racista, traz essa deficiência mental. Precisamos combater isso, todos nós. Você também confere em nosso Instagram a imagem do acidente em Jardim de Piranhas, interior do Rio Grande do Norte. Parte de um teto do supermercado desabou e deixou 2 pessoas feridas. Em Itaú, o namorado de uma mulher trans foi preso em flagrante por agressão. As agressões ocorreram no meio da rua e foram filmadas por vizinhos que acionaram a polícia. Violência em relacionamento é outra tragédia, né? Esse mês é o Agosto Lilás. É um mês que se chama atenção para a violência contra a mulher e o feminicídio. O Brasil é campeão nessa tragédia. Fique atento, Agosto Lilás. Vamos de cultura. Música Bye Bye Natal retorna, o musical, né? Bye Bye Natal retorna aos palcos com temporada gratuita no Teatro Alberto Maranhão, no belíssimo Alberto Maranhão. As apresentações serão gratuitas, segundas e terças, às 8 da noite. O espetáculo retrata de forma cômica e inusitada o agito provocado pela presença americana no Rio Grande do Norte nos anos 40. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro a partir das 2 da tarde. Imperdível, né? Imperdível para todos nós, potiguares, e para os turistas também. Imperdível. Se você tem criança em casa ou também gosta de ver um trabalho bem cuidado em animação, a gente recomenda o canal do Bodizé. É um canal de vídeo, YouTube, animado, que busca trazer a estética da cultura nordestina para a musicalização infantil das crianças, especialmente na primeira infância. Tudo feito por aqui. Leia a matéria e assista os vídeos do link em nosso portal. Acesse potiguarnoticias.com.br e confira também a opinião de nossos colunistas. Esse foi o giro de notícias do Potiguar Notícias, segunda edição dessa segunda-feira. Um instante, a gente volta com a entrevista. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias.
Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Gestão hospitalar. A gente ouviu muito, né, e se deparou muito com os hospitais nos últimos 2 anos. Não sei se você estava na Terra, mas nós passamos por uma pandemia enorme e ficamos mais próximos, querendo ou não, da área da saúde. E hoje eu trouxe para conversar conosco sobre gestão hospitalar um professor que lida com isso, que trabalha com isso, professor Theo Duarte. Seja muito bem-vindo, professor Theo. Muito obrigado, Jean. É um prazer estar aqui com vocês. Professor Theo Duarte, nosso convidado de hoje. Vamos conversar sobre gestão hospitalar e ele só tem essa cara de menino, porque ele é formado em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o ERN, o querido ERN, especialista em auditoria em serviços de saúde pela UCM Facisa, mestre em enfermagem, mestrado em enfermagem pela UFRN, doutor em enfermagem também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuou como enfermeiro assistencial em ênfase em unidades de terapia intensiva, foi para UTI, e em áreas de gestão como auditoria em saúde. É professor da Escola de Saúde da UFRN, também tem essa problemática de ser um docente e apaixonado pela docência, e já foi coordenador da graduação em gestão hospitalar e também coordenou a especialização na Escola de Saúde da UFRN. É membro do Grupo de Pesquisa em Qualidade do Cuidado e do Ensino de Saúde, o Kaizen. Ufa, é muito... Rapaz, você com essa cara de menino já fez tudo isso. Professor, é um prazer enorme recebê-lo aqui. E eu vou começar assim, botando você na fogueira. A área de gestão da saúde está mais profissional ou não? Vamos lá. Hoje eu costumo dizer que a área da gestão, na verdade, ela necessita estar mais profissional. Então, pela necessidade, ela realmente está se profissionalizando. Sim. O que a gente tinha há um tempo? Eu vou sair da área assistencial e vou para a gestão. E as pessoas iam sem preparação. Nenhuma, né? Então, eu tinha uma formação, geralmente médico ou geralmente na enfermagem, e aí esses profissionais, eles tinham a tendência de ir para a área da gestão. A gente não tinha pessoas que fossem para a área da gestão, então esses profissionais iam, né? Então, era uma maioria deles. E o que acontece? Depois de um tempo, a gente começa a perceber que essa área da gestão, ela precisa se profissionalizar. Esse atuante desta área, né, ele precisa ter um conhecimento um pouco melhor. É muito complicado você chegar na área da gestão e simplesmente é como se você realmente pulasse dentro de uma fogueira, né? Então você chega e você não tem nenhuma ferramenta para aquilo. E aí você aprende? Claro, você aprende. O dia a dia vai lhe ensinar, né? Ou seja, a vida, ela também é um professor, né? Então ela vai lhe ensinar. Mas a necessidade de você se tornar profissional, né? Então hoje ela é crucial. Então sim, essa área da gestão, ela tem sim se profissionalizado cada vez mais. Eu estava assistindo uma palestra, professor, online, e não me lembro o nome do palestrante. Ele historiciou a área de gestão hospitalar, né? Ele falou que antes do SUS, há muito tempo atrás, né? De década de 40, enfim, o médico ele tinha os pacientes de menos complexidade nas clínicas e atendia-se particular. Isso antes dos planos de saúde. E depois, quando o paciente complicava, aí mandava para um hospital
aonde esse hospital era uma instituição, era algo da ordem do público, né? E não era dele. Depois houve a chegada dos planos de saúde, né? Com todos os seus protocolos, obviamente, e também a chegada de clínicas mais complexas. Antigamente era só uma clínica simples. Hoje tem clínicas, né? Eu conheço algumas clínicas aqui em Natal que tem uma complexidade incrível, sendo uma clínica. E aí, esse médico, ele ficou para trás, porque justamente o que você falou, sem ele se qualificar, sem ele se profissionalizar. Enquanto você estava falando, eu estava pensando também em nós, psicólogos. A gente sai, depois de uma formação de 5 anos, eu costumo dizer isso com os colegas, até entendendo um pouco, não muito, lógico, nenhuma formação lhe dá todo esse poder, mas entendendo um pouco sobre fobia, sobre neurose, sexualidade. E a gente vai colocar uma clínica com outros colegas sem entender nada de gestão, de marketing, de protocolo, nada, zero. Custo-benefício, precificação, nada. Às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo, mas a grande maioria e a tendência é para não dar certo. Lógico que existe um outro caminho, que é você ir para uma clínica que já funciona há muito tempo, para pegar por experiência, como você estava colocando agora. Mas sem um conhecimento em gestão, professor Theo, fica muito difícil, não é verdade? Fica bastante difícil. Sem você conhecer um pouco de gestão, você vai aprender tropeçando, você vai ter custos altos, você vai se deparar com surpresas, né? Por exemplo, eu vou pôr uma clínica, vou colocar uma clínica, tá, e aí como é que você vai credenciar ela? Você vai credenciá-la pelo SUS ou privado? Como é que você vai receber a visita da vigilância? O que é que ela vai cobrar? Como é que você tem que estruturar? Quem são os profissionais? Quanto você vai ter de custo aí dos profissionais? O quanto você pode cobrar? Então, como é que você vai gerenciar isso no dia a dia? Qual o sistema que você vai utilizar para fazer suas consultas? É só consulta? É consulta, cirurgia? Quais os procedimentos? Né? Então, tudo isso vai influenciar. E aí, o conhecimento da gestão, ele vai lhe dar base para você conseguir atuar, né? Aí, conseguir realmente estruturar, começar a trabalhar aí de forma mais adequada. Eu já vi clínica, já conheci clínica, que faliu com a sala de espera lotada. Não é? Eu conversando com o dono, e ele dizia para mim, Jean, eu não sei como é que eu estou quebrado, eu estou falido. E a minha sala de espera, você viu quando você chegou aí, eu digo, lotado, doutor. Ele disse, pois é, mas eu estou indo à falência. Gestão é isso, né? Gestão é isso. Ele não sabe onde ele está desperdiçando dinheiro. Não sabe. Eu costumo falar para os meus alunos e até para o pessoal, né, do dia a dia, que está lá nos serviços, colegas que estão lá, que saúde hoje ela não se faz mais só com a área técnica assistencial, ou seja, os profissionais de assistência direta. E existe um outro lado aí que é de extrema importância para fazer saúde, que é justamente a área da gestão. Né? E aí você não sabe onde você está gastando, você não sabe onde você está perdendo. Uma coisa que é extremamente importante estar falando de gestão é, se você vai entrar, se você vai precisar de uma consultoria, se você vai conversar sobre como está o funcionamento do seu serviço, eu falo sempre, busca minimamente onde que está a perda e onde que está o desperdício. Isso. Se você minimamente conseguir enxergar isso, você já começa a trabalhar, já começa a melhorar um pouco o seu espaço de trabalho. Para começo de conversa, onde é que você está jogando dinheiro fora? Fecha a torneira. E é caro. Aí eu vou aqui falando só sobre o hospital, os hospitais, né? Nós devemos ter hoje, eu acho que nós devemos ter uns 6 hospitais, né? Grandes hospitais particulares aqui em Natal. Onde é que o gestor hospitalar ele entra? Vamos lá, onde é que ele vai entrar? Então a gente tem diversos espaços em que esse profissional da gestão hospitalar ele pode entrar. O que acontece é um misticismo muito grande achar que você vai precisar do cargo específico, gestor hospitalar. E a gente não necessariamente precisa criar este cargo. Pode ter? Claro, mas você vai ter diversas áreas da gestão em que esse gestor hospitalar ele vai poder entrar. Então você pode ter uma pessoa formada em gestão hospitalar para atuar
na parte toda orçamentária e financeira do hospital, para atuar na parte de qualidade do hospital, para atuar na parte de gerenciamento de leitos do hospital. Dependendo da instituição, se for ela privada e ela tem um setor, por exemplo, de marketing e publicidade, o profissional, existe a área da gestão hospitalar que ela vai trabalhar especificamente com isso, porque para você fazer hoje publicidade da área da saúde, você precisa conhecer um pouco também. Sim. Né? Então, a gente tem diversas áreas em que esse gestor hospitalar ele vai estar trabalhando. E eu costumo dizer que ele pode entrar desde o nível básico, eu acho que isso é primordial, mesmo você com a formação, para que você possa entender todo o processo. E você vai galgando os espaços, né, desde cargos iniciais, cargos juniores, até cargos de gestão maior mesmo, responsável maior ou um gestor maior por uma instituição. Então, são várias áreas em que esse gestor hospitalar ele vai atuar. Né? Então, administrativo, gerencial, qualidade, regulação, enfim. Então, existem diversas áreas que esse profissional ele vai poder atuar. Se abre um leque muito grande. Você me lembrou uma história que um amigo meu conta, que eu adoro, que ele, não vamos lembrar os detalhes dessa história, né? O Araújo é quem me conta essa história, que o amigo dele foi entrar num hospital e não tinha o cargo de gerente, diretor, e a pessoa que estava contratando, o grupo que estava contratando, ficou com muito pudor com ele. Não, mas você sabe muito e tal, mas a gente não tem o cargo de gestor, como você acabou de dizer. E como é que a gente coloca no seu crachá? E esse amigo do Nelson disse assim, não tem problema, coloque faraó. Ficaram assim olhando para a cara dele, não tem problema, coloque faraó da qualidade, faraó de logística, faraó... Enfim, não importa, às vezes o aluno, o calouro, ele, né, entra no curso e fica pensando, olha, você gestor de hospitalar, você gerente hospitalar. Não, calma, gafanhoto. Você primeiro precisa entrar, conhecer a prática, a realidade e tal. Depois você entra como faraó. Eu adoro essa história. Agora, numa clínica, é a mesma coisa. Sim, né? Ele não precisa ser o gerente da clínica. Não. Contas a pagar e a receber, que é uma área sensível demais, porque eu trabalhei em hospital. E logo quando eu trabalhei, eu nunca tinha trabalhado com a área da saúde, do lado de cá, né? Tinha sido paciente. E achava incrível a área, uma área que exige uma atenção muito grande, um cuidado muito grande, muito protocolo. Ixi, nossa! E aí tem a história de glosar a nota, E eu achava, como é isso? Glosar a nota, o problema é grande. E eu digo, o que é isso aí? Então, numa clínica também tem esse grau de exigência, porque isso é desperdício. Glosar a nota é desperdício. Glosar a nota, se você tiver uma glosa, se você não souber trabalhar essa glosa, se você não souber o que fazer com a glosa... Isso a gente está conversando, quem está nos ouvindo agora não está entendendo nada. Explica um pouco o que é glosar a nota. Vamos lá, então glosar a nota ou glosar qualquer valor. Então, imagine só que você contratou alguém para fazer um serviço. E aí, de repente, aquela pessoa vai apresentar a nota do serviço. Ele vai dizer para você, olha, eu fiz o serviço. E aí você olha para aquilo ali e você não concorda, certo, com o serviço que foi feito. Então, você simplesmente não vai pagar ou você não vai pagar o valor integral, que é que a gente chama de glosa total ou glosa parcial. Então, você não vai pagar aquele valor. Então, você, né, glosou aquele valor. Então, uma clínica, quando ela apresenta uma nota e uma operadora ou o próprio sistema único de saúde, quando ele não concorda com aquilo ali, o que ele vai fazer? Ele vai glosar, vai suspender o recurso que deveria ser destinado para pagar aquele serviço. Prejuízo grande. Né? E aí fica aquela pergunta, o que eu faço com essa glosa? Como é que eu manejo? Isso. Né? O que eu faço para ela não acontecer depois? Que eu acho que isso é o principal quando a gente fala, né, de glosa. Tem uma grande colega que esteve aqui, Lucy Cleiros, fala que ela é a rainha das glosas, enfim, que ela maneja muito bem isso. Sim. Né? Então, o que acontece? Né? Então, o que eu faço com essa glosa? Como é que eu vou fazer para ela não acontecer depois? Né? E isso, tenho percebido que é um calo muito grande. As pessoas manejam a glosa por manejar e às vezes esquecem de usar aquilo ali como informação para que isso não aconteça depois. E para a clínica, para os hospitais isso é muito comum, mas para as clínicas hoje isso tem se tornado de extrema importância. Com certeza.
o grande lance aí é aquela regrinha clara, é evitar. Não é? Porque se deixar acontecer, é retrabalho, não é dor de cabeça. Isso. Porque pode ser que você reapresente e o cliente, de certa forma, ele continue dizendo, não concordo. Qual o perfil do gestor hospitalar? A gente já falou aqui que existem várias áreas onde o gestor hospitalar pode trabalhar. Eu que sou psicólogo, eu gosto muito da área de marketing, porque é uma área que você tem que entender muito de gente e tal. Aí tem essa área que a gente estava falando agora há pouco, contas a pagar, contas a receber, né? Mexer com protocolo, com glosa. Aí tem a área que você colocou agora há pouco também, da gestão do leito, da gestão dos leitos. Então é uma infinidade, é um mundo, eu não sabia, é um mundo a área de gestão hospitalar. E qual é o perfil do profissional? Existe um perfil? Olha, existe sim, né? Então a gente sempre tem, né? O pessoal sempre pergunta qual o perfil, qual é esse profissional. Então, mas existem algumas coisas que vão para além do que está escrito lá com relação ao perfil. É um profissional crítico, um profissional reflexivo, um profissional atuante, um profissional com uma mente empreendedora. Então, são várias coisas que definem isso. Mas eu acho que uma coisa que é importante para quem quer atuar na gestão, essa pessoa ela tem que ter uma vontade de constantemente estar aprendendo. Eu acho que isso é crucial para um perfil de alguém que está na gestão, né? Então, você não chegou a um cargo de gestão, e dependendo do cargo que você chegou, porque você já entrou sabendo, você chegou lá porque você também foi aprendendo aos poucos. Sim. Então, uma das premissas para que você, né, para você apresentar um bom perfil de gestor, é você realmente ser uma pessoa que queira aprender. É uma pessoa que é negociadora também, né? Então, acho que um gestor, ele é negociador, ele precisa ser uma pessoa que consegue ter empatia, né? E é importante sim essa questão da empatia, conseguir trabalhar com diversos públicos, né? Porque uma pessoa, eu falo muito para os alunos, a gente está conversando aí, gente, vamos trabalhar aqui, vamos ler um material, vamos conversar com o pessoal, vamos lá, e aí a gente vai conversar e vocês vão opinar com o pessoal de acordo com o que o pessoal lá do hospital coloca. E aí os alunos, professor, eu tenho medo de falar. Eu disse, como você vai se comportar enquanto gestor se você tem medo de falar? Né? Então, o outro perfil é o comunicativo. Né? Tem então, que se comunicar com além do cliente, várias áreas. Ele precisa ter esse perfil de comunicador, né? Com várias pessoas. Sim. Né? Então, acho que essas habilidades, eu acho que isso é fundamental para você ser gestor. Né? E aí, para frente disso, você vai trazendo aquilo que é mais técnico e específico da sua área. E aí, quando você agrega isso a essas outras habilidades, o pessoal hoje vem chamando isso de soft skills, né? Isso. Então, quando você agrega isso, né, você tem aí um profissional com um perfil de gestor aí já mais bem alinhado à realidade que a gente tem hoje. E você estava pensando numa frase, vou ficar devendo o nome do autor, se é que tem um autor, porque eu já vi em tanto lugar, que diz assim: é impossível você ensinar a quem acha que já sabe. Eu adoro essa frase, porque ela me chama a atenção para uma única coisa. Para você aprender algo, você tem, professor Theo, que ter humildade. Sim. Se o cara acha que já sabe tudo, como é que vai aprender? E aí, a gente esbarra numa problemática grande. O gestor, quando você está falando do gestor hospitalar, que também é um gestor de clínica, não é? Ele, normalmente, posso estar enganado, mas existe uma parcela desse profissional que se interessa por essa área, que já tem uma clínica, ou um hospital, ou é dono de um hospital, que ideal que fosse, né? Posso até estar falando uma besteira, mas ele diga assim, ele já tem uma graduação, né, em medicina, que no país, no nosso Brasil, é uma coisa assim, o sujeito é médico, na Europa você não encontra isso, é cultural isso, ele é médico, tem os mortais, aí tem os médicos que estão acima, e acima dos médicos tem os juízes. Nossa, descobriram a cura do câncer? Não, são juízes, funcionários públicos, enfim, fizeram um concurso,
Jean, você não fala assim dos juízes. Jean, amanhã ou depois você vai se adoecer, vai precisar de uma cirurgia. Você não fala assim dos médicos, Jean. Mas Jean é atrevido. Então, é cultural isso. Que a população, médico, juiz, que não é nada disso, mas tudo bem. E o sujeito já passou por uma graduação. Ô, meu psicólogo, vou chamar para minha área. O sujeito já fez 5 anos de psicologia, aí ele vai aprender gestão hospitalar. E você começou falando, tem que ter humildade para aprender. Porque se chegar, não, eu sei, não sabe, porque senão não estava aqui. Às vezes eu tenho um ou outro aluno em sala de aula também querendo saber mais do que eu, digo, olha, vamos combinar uma coisa? Eu estou aqui ministrando um conhecimento, que eu estudei o conhecimento em casa, e você está aqui sentado querendo aprender o conhecimento. Ou é o contrário, se for, eu sento aí e você vem para cá. Não, professor, pode continuar. Então, assim, tem que ter a humildade de querer aprender, não é? E é um universo que eu, particularmente, você deve já ter dado conta disso, eu tô encantado, porque eu não dava conta da vastidão. Eu estava igual aquele aluno do primeiro dia de aula que disse, gestão hospitalar. Você gerente de um hospital. Totalmente enganado, não é isso, é uma amplitude aí de coisas que você pode fazer com conhecimento, com a formação em gestão hospitalar enorme. Tem que ter humildade. Tem que ter humildade. E isso é pro resto da vida, né? Então, você se formou, você fez especialização, enfim, você fez mestrado. A gente às vezes, né, lê um currículo, o currículo chegou até doutorado ou pós-doutorado, mas aquilo é uma ínfima parte de alguma ínfima coisa que você estudou por um tempo e que se você não continuar estudando, você vai ficar ultrapassado. Exatamente. Então, o aprendizado ele é constante. A gente, né, dentro do grupo de pesquisa, do CAIS, a gente costuma dizer que a nossa evolução é constante. A cada dia a gente aprende um pouco mais e com o outro que está do lado, sempre você tem alguma coisa para aprender. Então, a gente tenta realmente trazer isso para o nosso dia a dia. A gente leva isso para a formação dos nossos alunos e a gente coloca isso para o dia a dia, acompanhando esses alunos na prática. Recentemente a gente está com um projeto em um hospital aqui do estado, tentando desenvolver algumas ferramentas, melhoria aí da produção de escalas dos profissionais, evitando erros, colocando todo mundo de uma forma mais adequada. A gente está tentando diminuir algumas coisas de glosas, né? Então, isso dentro do setor e sempre alguma coisa para aprender, inclusive eu, né? Porque eu não quero me distanciar, porque eu sei que esse distanciamento vai me fazer parar de aprender e eu não quero. Eu acho que é por aí. Quem ama a docência, quem ama a ciência, sobretudo, sempre se lembrará da frase: quanto mais sei, sei que nada sei. É de uma humildade incrível isso aí. Me diga uma coisa, então, voltando para aquela questão, o gestor hospitalar, o indivíduo que quer fazer gestão hospitalar, ele precisa ser médico, não? Não, de jeito nenhum. Não precisa ser um profissional da área da saúde? Não, inclusive ele pode entrar sem nenhuma graduação e fazer a graduação. Né? Pode vir do ensino médio e fazer a graduação. Inclusive, dentro das nossas turmas, hoje nós temos pessoas que, como primeiro curso, tiveram a graduação, a gestão hospitalar, e outros profissionais que sentiram a necessidade e buscaram a graduação em gestão hospitalar para agregar um pouco mais e, enfim, colocar isso na sua vida profissional. E aí de diversas profissões, médicos, psicólogos, assistente social, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, pessoal formado em direito, economia, contadores, então vários profissionais procurando como uma segunda graduação a área da gestão hospitalar. Eu estava mais nessa pegada. Eu achava que para fazer o curso de gestão hospitalar, você já tinha que ter tido uma graduação, e normalmente, né, pelo nome, na área da saúde. Não é nada disso. Você pode vir do ensino médio Isso mesmo. E já entrar no... Aí, falando sobre a formação, né? Existe a graduação. Me fala um pouco sobre a graduação em gestão. Vamos lá. O FRN, gente, você que está me escutando, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É federal, não é simples entrar, não. Então, assim, a nossa graduação, né, ela é via SISU, então tem todo o processo seletivo, né, que o aluno vai fazer, vai fazer o Enem e vai solicitar a entrada. Quando ele entrou, ele vai se deparar com um curso de graduação tecnológica, 3 anos, são 6 semestres.
Então, a cada semestre, nós chamamos lá de um eixo de formação da gestão hospitalar. Então, nós iniciamos com o primeiro eixo, ele dá toda a parte de fundamentação, processos de trabalho, a discussão sobre saúde e sociedade, né? A discussão de como funciona o Sistema Único de Saúde, né? O que é a saúde suplementar. Então, ele vai entendendo o que é a área da saúde. E aí, depois ele começa a imergir nos demais eixos, né? Então, depois ele começa a discutir sobre gerência, qual a diferença entre gerência e gestão, né? Então, ele começa a entender o que é a atenção básica, média, alta complexidade. Posterior a isso, aí ele entra no eixo em que ele discute um pouco sobre a parte de bioestatística, de epidemiologia, né, de sistemas de informação. E aí ele começa a discutir a parte ambiental, né, a parte da gestão ambiental hospitalar, né, só que a gente sempre extrapola para a área da saúde como um todo, né. E aí ele discute um pouco sobre os tipos de serviços de apoio, entra no quinto eixo, né, que lá no nosso curso, geralmente o pessoal chama de quinto dos infernos, mas não é. O eixo orçamentário e financeiro. Sim. Né? Então é lá que a gente discute auditoria em saúde, contabilidade voltada para a área da saúde, né, e custos em saúde, isso, né. E aí a gente tem o sexto eixo finalizando aí com a parte de qualidade e planejamento. Né? E aí cada período ele tem um período que ele emerge um pouco nos serviços para conhecer. Então, essa é a estrutura básica que a gente tem no nosso curso. Tem a área prática também, né? Temos sim. E a gente vem melhorando cada vez mais essa prática. Muito profundo. O curso realmente é um curso que dá uma condição de aprofundamento que vai muito além de gerenciar um hospital com 30 leitos, 40, 50 leitos. Me diga uma coisa. E o meu aluno de faculdade, ele sempre pergunta isso, eu estou aqui com a cabeça, eu estou lhe escutando, estou dando uma de aluno aqui. Professor, sempre me pergunta isso, você vai rir, porque também deve ser assim. E quando terminar o curso, é uma monografia ou é um TCC? O TCC pode ser em dupla, em equipe, não é assim? Sempre tem essa pergunta, né? Então, dentro do nosso curso, a gente também preza por uma formação científica, né? Então, a gente tem uma formação que ela tem o eixo da pesquisa, da extensão e da formação mesmo, né? Então, a gente preza para que essa questão da ciência, ela também esteja presente no nosso curso, né? Então, a gente cresce tanto com a área técnica como também com a pesquisa. E para a área de gestão, isso é fundamental para que ela cresça. Então, esse aluno, ele ao final do curso, ele vai apresentar um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho é individual. E ele trabalha com o tempo, um determinado tempo, com o seu orientador, ele vai escolher o tema e aquele tema vai ser trabalhado e apresentado. Isso pode ser uma pesquisa que ao final vai se transformar em um artigo científico, podendo ser publicado, ou um projeto de extensão que ele vai aplicar aquilo à realidade. Né? Então, essa é a nossa proposta que o curso tem para que o aluno finalize. Né? Então, ele tem um TCC, sim. E pelo que eu vejo, pelo que você está falando, ele tem um impacto, né? O TCC, que será um artigo, tem um impacto enorme, porque ele, se for bom, vai ser publicado. Isso. O FRN tem várias revistas e também tem acesso a várias publicações importantes no país. E se for um trabalho de extensão, maior impacto ainda, né? Uma aplicabilidade maior. Poxa, incrível isso. Me conte eu que sou também da área acadêmica, eu já penso, você está falando e eu estou pensando aqui. E o desdobramento da formação, ou seja, tem especialização? Sim, a gente tem o profissional que ele sai da área de gestão hospitalar. Inclusive, a gente já teve alunos que saíram e ingressaram diretamente no mestrado, recentemente ingressaram em doutorado. Então, ele entra para a área, tanto mestrado, doutorado profissional, como mestrado, doutorado acadêmico, é possível ele seguir. Né? Então, dentro da UFRN, alguns alunos já ingressaram na stricto sensu, né? Então no mestrado ou no doutorado, mas também dentro da nossa escola nós temos o nosso mestrado profissional também, que esse aluno ele pode entrar, certo? Desde que ele esteja vinculado a uma instituição, a um local em que ele esteja trabalhando, já por ser um mestrado profissional, e nós temos as especializações. Inclusive hoje o edital para especialização em auditoria e em saúde da Escola de Saúde da UFRN foi aberto. Então, é uma área também que o pessoal já tem procurado bastante. Então, esse aluno ele saiu do curso
ele pode ingressar na especialização. Né? Em auditoria. Em auditoria em saúde. Mas é o inferno contínuo. que ele vai chegar lá e toda aquela Quantos parte meses do quinto eixo, a especialização são 18 meses. Certo. E ele também vai fazer um TCC. Sim, 1 ano e meio no inferno. Ele também vai fazer um TCC, né? Então a gente também já tem essa continuidade. Sim, que a gente já vai trazendo as sub-áreas da gestão. Né? Então, por exemplo, a parte de auditoria a gente pode considerá-la como uma sub-área já da gestão, uma especialidade, ou seja, uma especialização. E importantíssimo. Não tem como você ter uma clínica ou um hospital com uma boa saúde se essa área não for bem resolvida, não tiver excelentes profissionais bem capacitados. Só uma pergunta em relação a isso. A especialização, né, a lato sensu, a stricto sensu e o doutorado, mestrado e doutorado, eles são da escola ou eles são... A gente tem o mestrado profissional, né, que é o mestrado em saúde e sociedade da ESUFRN, e a gente tem a especialização também da ESUFRN, da escola. Então, no momento nós estamos com um stricto sensu, que é o mestrado, então anualmente nós temos a seleção, e agora nós temos também a especialização abrindo agora. Então, só são esses, por enquanto, mas provavelmente outros irão abrir. Outras áreas, né? Excelente, excelente. Eu tô com essa dúvida. Isso fica na UFRN? Sim. Em que setor? Lá 2? Na escola, lá no setor da área da saúde, ali perto do restaurante universitário, do RU. Sei. Em frente ao RU, nós temos ali o prédio, que é o prédio da enfermagem, que lá funciona tanto o departamento de enfermagem, que é ligado ao CCS, né, que é o Centro de Saúde lá da UFRN, e lá também funciona a Escola de Saúde, que é como se fosse um centro, né, desse isolado. Então, nós temos a Escola de Saúde. Entendi. E a gestão hospitalar está dentro da Escola da Saúde. Lá Isso perto da piscina ali, né? Pronto, certo, ali mesmo. Certo. Então, só recapitulando aqui, para quem está nos ouvindo, você pode entrar para a graduação via Enem, né? Tem que fazer o Enem. Isso. E você pode, se você já tiver uma graduação e quiser passar, não ir para a graduação, embora eu recomendo, porque achei incrível a graduação, você pode abrir hoje o portal da UFRN e ver o edital para a especialização, que é lato sensu, é 18 meses, 1 ano e meio. Isso. Ou deve sair o edital para o mestrado. Está bem pertinho, se não me falha a memória, já está bem pertinho aí. Maravilha, muito bacana. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que o gestor hospitalar, quem está formado, quem faz essa formação, também pode trabalhar com consultoria, com assessoria, não é? Pode. E assim, tem muita gente já precisando. Tem algumas pessoas já enveredando nessa área e desenvolvendo até sistemas para fazer isso. Então, a área da consultoria, a área da assessoria, ela tem aberto aí caminhos interessantes para a área da gestão hospitalar. O nosso estado, ele ainda está engatinhando, mas se a gente chegar à região sul, sudeste, Minas Gerais, Belo Horizonte, ali naquela região, o pessoal já é mais referência. Sim. Isso é muito comum. Porque de repente uma clínica de médio porte, de pequeno porte, ela não vai contratar um gestor hospitalar, mas ela pode contratar o serviço, a consultoria, né? Isso mesmo. Só para a gente finalizar aqui, essa área, né, de auditoria, ela realmente impede o desperdício? Impede. Uma auditoria bem feita, ela é assim, eu sou suspeito em falar, por ser auditor, ter atuado um bom tempo como auditor na área da saúde, né? Sou o professor da área de auditoria do quinto eixo, mas em defesa, sim, ela realmente ajuda a combater desperdícios gigantescos. Então, um bom gestor, que eu falo, um bom profissional, gestor maior da pasta, aquele responsável pelo um hospital, enfim, até mesmo por uma secretaria de saúde, por um estado ou um município, que bem quiser se resguardar, ele faz um bom uso da sua auditoria para verificar qualquer coisa que esteja impedindo que o recurso seja aplicado de forma correta. Então, a premissa da auditoria é justamente essa, é aplicar os recursos financeiros da saúde de forma adequada, provendo aí uma assistência de saúde de qualidade. Eu estou pensando aqui numa clínica, né? Na Natal,
Tem muitas clínicas, o Rio Grande do Norte inteiro tem muitas clínicas, e eu tenho vários amigos que têm clínicas, amigos da área da farmácia, médicos, enfim, fisioterapeuta, que também é uma área que sempre tem clínica. E aí ele não tem dinheiro, ele é uma clínica pequena, as clínicas são, né, de médio porte, 15 pessoas, 10 pessoas, às vezes 20. Não vai contratar um profissional para fazer auditoria, não vai contratar, que eu digo é carteira assinada, assinar a carteira e tal, entrar na folha. Mas ele pode contratar um profissional vindo lá da escola, da saúde, um gestor hospitalar, para ele fazer esse trabalho, não é, professor Theo? Pode sim, pode fazer um trabalho interno mesmo, até como forma, como a gente colocou, de consultoria ou de assessoria, ele pode internamente, ele pode fazer esse trabalho, né? Enfim, de forma pontual mesmo, é tranquilo fazer isso. Como seria esse trabalho, assim, em linhas gerais? Em linhas gerais, ele precisaria chamar esse profissional, né? Ou seja, solicitar a presença desse profissional, e eu sempre falo, você precisa primeiro colocar os problemas na mesa, para saber, para a gente fazer uma triagem, ou seja, o que é que vai causar mais impacto para você de forma positiva e qual é aquele que a gente consegue agir de forma mais adequada. Então a gente separa esse problema e a gente vai traçar um plano de trabalho para esse problema. Seja aí, vai depender do tempo de trabalho. Posterior a um projeto já bem detalhado para o trabalho, certo? Então ele pode envolver esse profissional lá dentro ou não, ou apenas seja um manual de orientações para ele seguir, certo? Então aí vai depender. Então depois disso, ele vai receber aquelas orientações, que sejam escritas para que ele possa manusear e depois ele combinar um retorno para saber se tudo aquilo está acontecendo corretamente, ou esse profissional, ele, enfim, combinar para cada período, esse profissional estar lá para fazer um pequeno acompanhamento. Não necessita ser uma coisa diária, né? Então já que a clínica é pequena, então provavelmente os problemas conseguirão ser resolvidos sem precisar desse dia a dia do profissional lá. Para ele acompanhar a implementação daquilo que foi recomendado, isso, não é? Pelo auditor. Isso. Muito importante. Não tenho dúvidas, eu estou na área da saúde, assim, conhecendo, tal, né? Depois que eu trabalhei num hospital, que eu não vou dizer o nome, Casa Saúde São Lucas, eu nunca mais saí da área da saúde, porque sempre tem uma palestra para fazer, sempre tem um colega que quer uma consultoria, e embora eu seja um profissional de humanas e não me envolvo com essa área contábil, essa área de contas a pagar, contas a receber, mas eu vejo o desperdício, não é? E vejo realmente que um profissional que domine isso, que saiba como manejar isso, que saiba como encontrar no meio daquela papelada toda que está desperdício, aqui está errado, aqui a gente se mudar isso aqui, a clínica começa a ver dinheiro. É impressionante, eu vejo a importância dessa turma aí. E que bom que a UFRN, que Natal, tenha um curso de formação nisso. Realmente, o curso da gente, ele às vezes causa espanto, né? As pessoas que ainda não conhecem. Sim. Né? Então, quando começa a conhecer, poxa, que legal que vocês têm esse curso, que vocês estão jogando esse profissional no mercado. E aí a gente começa a ter a absorção desse profissional. Um pouco lenta ainda, mas ele já tem esse profissional sendo absorvido já. Maravilha, professor Theo, eu fico muito feliz, foi um enorme prazer recebê-lo aqui. Queria parabenizar, né, a você, ao seu trabalho, sei que você faz um trabalho excelente à frente aí da escola, como professor apaixonado pela docência como eu, e também no mercado, que é um mercado. Natal, Rio Grande do Norte, ainda é uma cidade, é um estado muito pequeno. Né? Eu comecei a assistir matérias sobre gestão hospitalar, conteúdo, e os que eu vi no YouTube são falando sobre São Paulo, Rio de Janeiro, realidades diferentes, muito maiores, de uma competitividade muito brutal, muito diferente. E o nível de qualificação da turma, FGV e tal. E aí eu disse, rapaz, e na nossa UFRN? Poxa, tem um curso incrível também, com uma continuidade, porque às vezes você tem a graduação, mas não tem uma continuidade e tal. Não, você tem uma continuidade com o lato sensu, estricto sensu, especialização, mestrado, doutorado. Incrível. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez. A você que está nos assistindo, um forte abraço, uma excelente semana.
Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.